Então, me diga, de tudo que você já fez, qual a experiência mais louca que você já teve? Essa é fácil. A Terra. Terra. Você foi pra Terra? Sim, eu fui. Não me diga. Você foi um humano. Sim, Uau! As histórias sobre a Terra são verdadeiras? Eles estavam mesmo aprisionados na Terra? alguns estavam. Eu sei porque fui um dos voluntários. Espera um segundo. Você se voluntariou para ir à Terra? Sim, eu precisava. Tinha família aprisionada na Terra. Mas como você conseguiu ficar aprisionada na Terra? Você tinha que estar lá para entender. Na Terra, você não se lembraria de nada. Como assim? Você não se lembraria de nada? Quero dizer, você não teria memória de nada. Você nem se lembraria de ter existido antes da Terra. O quê? Como isso é possível? Ela foi programada daquele jeito e foi brilhante. Mergulhar o mais profundamente possível em tamanha ignorância, em tamanha escuridão e ainda assim encontrar seu caminho de volta e lembrar de quem você era. Aquilo demandou verdadeira maestria. Uau! Ainda não consigo acreditar que você foi para a Terra. Conte-me mais sobre a Terra. Bem, a Terra tinha seu próprio conjunto de leis que todo mundo concordava em experimentar, como a gravidade, tudo que sobe e desce, como o tempo linear, o dia é seguido da noite. Tempo. O que é o tempo? Sabe quando pensamos em algo e isso se manifesta instantaneamente? Bem, na Terra havia um atraso. O atraso é o que tornava a Terra tão difícil. Interessante. Tempo. Então, conte-me mais. Antes de ir para a Terra, você escolheria sua família. Se você queria ser homem ou mulher, de qual raça você queria ser, a localização no planeta. Oh, então você podia escolher seu próprio personagem? É sério isso? Exatamente. Você entraria na Terra como um bebê e ficaria completamente dependente dos outros para te ensinar as regras. Mas, como ninguém podia lembrar as regras, eles inventaram as suas próprias, baseadas no medo e em abrir mão de seu poder para os outros. Isso não me parece muito divertido. Isso não era para qualquer um. O que você fazia enquanto as poções de você estavam na Terra? Eu as observava. Era bem engraçado. O que era tão engraçado? Lá estavam esses seres magníficos, vivendo a experiência mais única e de vanguarda do universo, e eles nem tinham noção disso. Eu tentava guiá-los na medida do possível. Espera um momento. Você podia se comunicar com eles? Sim, mas eles não podiam me ouvir. Eu mostrava a eles as sincronicidades ou os mandava impulsos para ajudar a guiá-los, mas eles não conseguiam ver os sinais. Por que não? Eles não confiavam em si mesmos. Então foi por isso que eles enviaram um pedido de ajuda. Exatamente. Foi então quando você foi? Não, eu fui só um tempo depois. Os primeiros voluntários passaram pelo pior.
O que você quer dizer com passaram pelo pior? Bem, eles os mataram. O quê? Eles mataram os voluntários. Eles os mataram? Aqueles da Terra não conseguiam entender o que os voluntários estavam dizendo. A ideia de que eles eram iguais aos voluntários deixaram muito assustados. E o que eles estavam dizendo? Quando os voluntários diziam Deus está dentro de vocês, ou todas as respostas estão dentro de vocês, isso tudo foi invertido. E então ficou mais ou menos, vocês não podem confiar em si mesmos. Mais ou menos assim. Então eles os mataram. Então eles deturparam as mensagens dos voluntários e acabaram criando ainda mais medo. O que você quer dizer com mais medo? Quando os voluntários diziam Deus está dentro de vocês, ou todas as respostas estão dentro de vocês, isso tudo foi invertido. E então ficou mais ou menos, vocês não podem confiar em si mesmos. Mais ou menos assim. E eles acreditaram nisso? Ah, sim. E isso acabou ficando fora de controle. Como eles puderam acreditar nisso? Você tinha que estar lá para entender. Você sabia que eles acreditavam de verdade que era a única forma de vida inteligente no universo? Agora isso foi engraçado. Sim, é bem louco, eu sei. O que aconteceu então? Os desenvolvedores sabiam que a Terra entraria em um setor da galáxia que os humanos nunca haviam experimentado antes. Um setor cheio de uma frequência que poderia permitir reconectar o DNA dos humanos. E o que havia de errado com o DNA deles? Ele não funcionava mais. A questão é que o DNA deles era a forma pela qual eles se conectavam com o eu superior. Então, é por isso que suas encarnações não podiam te escutar. Exatamente. Mas havia um senão como novo plano. Apenas os encarnados na Terra poderiam sintonizar com essas frequências. Ah, então eles precisavam de mais voluntários? Sim, mas nessa hora eles não estavam se arriscando. Para conseguir isso, eles precisaram de milhões na forma física, conectados e prontos para sintonizar com essas frequências. São esses os humanos do século XXI sobre os quais as histórias contavam? Sim, nós nos voluntariamos de cada canto do universo para ajudar os humanos a despertar. O que os voluntários tinham que fazer quando chegassem lá? Nos conectar com essas frequências e espalhá-las para o resto do planeta. Isso me parece impossível. E muitos que observavam o experimento na Terra achavam que nós não conseguiríamos. Então, o que aconteceu quando você chegou à Terra? Uma vez na Terra, nos eram ensinados as mesmas crenças baseadas no medo que foram repassadas por éons. Nós vivíamos como qualquer outro humano, totalmente ignorantes a respeito de quem éramos e do que estávamos fazendo ali. Mas assim que a Terra entrou nessa nuvem de frequências, nós começamos a questionar tudo e um a um começamos a despertar. Então o plano estava funcionando. Estava. Quanto mais confiávamos em nós, mais aceleradamente nos reconectávamos e mais rapidamente começávamos a lembrar do que estávamos fazendo ali, do que estava acontecendo,
de como estávamos espalhados uniformemente por todo o planeta. A frequência do planeta começou a aumentar rapidamente. O que aconteceu quando a frequência do planeta começou a aumentar? A experiência de tempo dos humanos começou a acelerar. Eles começaram a manifestar as suas crenças cada vez mais rápido. Aqueles consumidos pelo medo criaram cada vez mais medo e, eventualmente, a Terra foi ficando fora de controle. O que você quer dizer com ficou fora de controle? Essas crenças de baixa frequência que controlaram a experiência humana por éons não poderiam mais existir. Então eles começaram a se autodestruir. E então o mundo caiu em completo caos. Isso parece terrível. Isso foi para aqueles que viviam no medo, mas para nós voluntários, todos nós sabíamos que era o fim da velha energia e o começo da nova. Então, o que aconteceu? Foi alcançado um novo ponto de inflexão em nosso despertar, e nós criamos a nova Terra. Uma nova Terra? E o que aconteceu com a velha Terra? Continuou a permitir àqueles que não conseguiram largar seus medos que vivessem as suas lições. Mas para nós criamos uma nova Terra que se encaixava com a nossa frequência. E simples assim. Todas as crenças baseadas no medo se desvaneceram. E de uma hora para outra, nós nos lembramos de quem éramos. E paramos de ferir uns aos outros. Começamos a respeitar uns aos outros. Começamos a amar uns aos outros. Retomamos nosso poder de criar uma nova Terra sem medo. Uau! Então as lendas são verdadeiras. Que experiência incrível deve ter sido. Belo trabalho. Gratidão.